arteiros e arteiros, Prica aqui. E essa aqui é uma aula especial, esse aqui vai ser o primeiro episódio, tá? É uma aula que vai ser dividida por partes, então, ó, não esquece já deixando o seu like, se inscrevendo e ativa o sininho pra você poder acompanhar essa série que eu vou estar pintando a estampa inspirada nessa parte desse tecido maravilhoso que eu recebi aqui, ó, do Tecidos Pedra Negra, assim, ó. Pra quem não conhece, siga lá no Instagram, ó. Eu vou deixar marcado aqui o Instagram deles no vídeo. Acompanha lá pra você saber das novidades e também poder entrar em contato pra você que é lojista e tá acompanhando esse vídeo. Entre em contato com eles pra trazer, porque eles têm tecidos maravilhosos e a sua loja precisa ter tecidos Pedra Negra, porque, gente, é uma coleção linda. Vou mostrar aqui pra vocês, olha só. Que estampa maravilhosa, gente. Olha isso. E aí, o pessoal lá no meu Instagram votou, né? Eu tirei foto de partes aqui. E vocês que escolheram a maioria lá, votaram nessa cena aqui, ó. Daqui até aqui, ó. E a gente vai pintar. Começando hoje pela parte da moedor de pimenta. Começa por esse lado aqui, tá? E o risco você encontra no meu grupo VIP do WhatsApp. Vai estar o link aí no comentário fixado. Então, ó, olha aí nos comentários porque eu vou deixar fixado o link desse grupo, tá? E também lá no meu Instagram, no canal da bio, que fica... Entrou no meu perfil, que vai estar aparecendo aqui no meu perfil do Instagram. Entrou lá, abaixo do link da minha bio, no cantinho da direita, tá escrito Prica Dicas e Conteúdo. É só clicar nesse nome que é um canal de transmissão dentro do Instagram, os riscos também estarão lá. Ele vai estar dividido em 3 partes para você montar. Que aí você corta, a gente vai colando, depois montando, tá? Então, eu já transferi o risco, ó. Quando eu montei, eu cortei, tá? Trouxe aqui pra vocês verem o tamanho que ele fica montado. E eu transferi com carbono. Olha o tamanho do carbono que eu uso pra não ficar manchando o meu pano. Eu vou andando depois ele por baixo, pra eu ir riscando aos poucos, porque a gente quando coloca muito, um pedação, acaba que mancha. Então a dica que eu deixo é você usar um pedaço pequeno e você vai movimentando, que aí você não tem perigo de você manchar. E você levanta com cuidado, não é arrastando não, com cuidado, vai bem devagarzinho, tá? Então o risco, ó, transferido, tá? Tem um detalhe que eu preciso falar pra vocês, saiu esse risco aqui. Na hora que eu tava desenhando, eu devo ter batido a caneta e saiu esse risco a mais. Isso aqui vocês não precisam riscar não, tá? Isso aqui é erro na hora de riscar, acho que a caneta bateu ali e eu não vi, tá? Então, isso aqui não é nada, tá? Isso aqui não precisa riscar. Eu também não risquei isso daqui, tá? Porque depois... Só aqui que eu acabei riscando, mas aqui eu não risquei muitos detalhes, não risquei, porque a gente vai fazer com a observação, então não tem necessidade de riscar, tá? Ele fica no risco, mas você não precisa ficar riscando todos eles, tá bom? Então, bora pra pintura. Vamos lá para a escolha das cores, tá? Eu sempre me baseio com a foto. Aqui, na verdade, eu achei melhor eu começar com o jatobá para eu ter um fundo, tá? Ele tem uma cor aqui por trás. Quando a gente vai pintar esse tipo de pintura, a gente tem que ter a ideia que tem uma base por trás e a gente começa depois a trabalhar as outras cores. Pelo menos eu faço assim, eu gosto de ter a base feita por baixo para depois eu vir fazendo a sombra, outras tonalidades, outras cores, tá? Então, eu dando zoom, por trás aqui eu enxergo que tem que ter um marrom mais pro médio, não tão escuro, não tão claro, tá? Então eu escolhi o jatobá para eu ter como a minha base. Depois eu vou trabalhar o cerâmica aqui, ó, nessa área, em algumas partes aqui você vai ver que tá mais avermelhadinho, né? Ó. Então aqui eu trabalho com cerâmica. Depois eu vou trabalhar escurecendo, fazendo esses risquinhos da madeira com marrom. Vou também trabalhar com rústico. E o preto vem para sombrear. E o branco para iluminar. Aqui em cima eu vou ter essa parte de metal aqui, o cinza, que eu vou preencher tudo. Depois eu vou trabalhar branco e preto, tá? Então aqui o moedor de pimenta, são essas cores que a gente vai trabalhar. Então, como eu disse, eu vou fazer uma base. E a base é aquele preenchimento mesmo, tá? Então aqui, ó, eu vou pegar e vou só preencher, tá? Então, quando eu falar preenchimento, entendam que eu não vou ficar gravando o processo todo, porque fica muito maçante, tá? Então, aqui é o seguinte, eu vou passar o cinza nessa pecinha aqui. Como depois eu consigo enxergar ou desenhar novamente os detalhes, eu não vou riscar agora. Mas se você for perder seu risco, reforça aí. Porque, ó, tô pintando de cinza, né? O cinza é a cor do risco meu, do carbono que eu usei, que é o preto. Então, praticamente, quando eu risco, fica um cinza. Então, ó, o risco vai-se embora, tá? Se você tem dificuldade, reforça. Se você usar o preto, reforça aí o risco com lápis, com alguma coisa pra você não perder ele. Caneta fantasminha, porque depois ela some, né? Se você jogar o secador por cima, ou ferro, ela some. Então, faça aí, tá? Ó, então aqui como é um pedaço pequenininho, beleza, que eu preenchi com vocês, tá? A próxima parte, eu não vou preencher gravando tudo, mas vou gravar um pedacinho aqui pra vocês verem que não tem segredo, é só o preenchimento mesmo, tá? Deixa eu pegar um paninho, deixar perto aqui pra eu secar meu pincel. Agora a base que a gente tem dessa parte, do resto todo, é o jatobá. Então é só preencher tudo. E aí, se precisar, reforça o risco, pra você não perder os detalhes. Se caso você precise enxergar melhor, reforça o risco, tá? Eu volto na sequência com essa parte preenchida.
Então, feito o preenchimento, aqui a gente vai primeiro marcar as áreas iluminadas. Marcando essas áreas iluminadas, a gente consegue trabalhar sem perder os detalhes de onde a gente vai estar fazendo, tá? Então, a gente vai colocar branco, tá? Então, vou pegar um pouquinho aqui. Eu vou trabalhar com o pincel 522 da Castelo, só que esse aqui é roxinho porque é de uma amiga artesã que ela mandou fazer com a marca dela, da Castelo, mas com parceria com a Castelo. Então, aí ela escolheu a cor do cabo dela, tá? Pega a tinta só de um lado do pincel, tá? E aqui a gente começa a iluminar essa primeira parte aqui, baseado na foto, tá? Do tecido, ó. E aí eu vou fazendo um movimento circular pra não deixar isso marcado. Aqui, se você reparar no risco, se você olhar lá no risco, tem uma divisãozinha bem aqui em cima. Essa divisãozinha eu já vou marcar pra eu não perder ela bem de leve, ó. Põe a tinta no cantinho do pincel pra marcar já ali, tá? Ainda com tinta só de um lado do pincel, eu venho agora nessa parte, movimento circular. Sempre deixando a borda, tá? Se você der aqui, ó, pra você ver, vou dar um zoom, ó, eu não estou encostando na linha, né? Na parte de baixo do risco aí que dá pra ver, tá? Eu não tô encostando, tô fazendo bem no meio, ó. Encaixo a tinta aqui e trabalho no meio, ó, tá? Coloquei aqui também. Isso aqui, depois eu vou retocar, tá, gente? Isso aqui é só pra eu poder marcar. Na verdade, eu tenho que fazer a estampa, mas eu vou deixar isso aqui pra eu marcar. Então, eu tô fazendo bem clarinho, tá? Pra eu não perder onde tá alguns detalhes. Então, eu tô fazendo bem de leve, porque depois eu vou voltar aqui retocando, tá? Aqui, deixa eu ver, essa parte tem um pouquinho aqui. Aqui tem um risquinho. Aqui, deixa eu ver, aqui tem. Aqui tem. Aqui eu tenho um risquinho. Dividindo. Tem essa parte, ó. Ó, eu tô fazendo bem de leve, tá, gente? Depois eu vou voltar. Na hora que eu finalizar, ela vai ser, a iluminação daqui vai ser a última parte. Pronto, ó, marquei. Perceba que a gente já consegue agora visualizar, né? Já consigo visualizar esse moedor de pimenta, tá? Tá cru, mas já consigo ter uma ideia, né? Bom, eu vou pegar, vou trabalhar agora com o cerâmica. E eu vou trabalhar esse cerâmica bem aqui em volta de onde eu iluminei. Ó. Bem em volta. Ó, percebe que eu já consigo enxergar ele bem melhor aqui, ó. Ó a diferença, embaixo não tem, em cima tem. Ó, eu vou fazer um pouquinho em volta da onde eu iluminei, tá? E depois eu vou iluminar de novo, então não tem problema se você subir um pouquinho, tá? Ó. Então não tem problema. Aqui ficou um lugarzinho que eu não iluminei, peraí. Uma risquinha aqui que eu não me toquei, que eu não tinha feito. Só pra deixar ele marcado ali, pra não perder esse detalhe. Ó, então, eu vou fazer na maior parte. Aqui tem umas partes menorzinhas que eu não vou fazer não, mas onde já é maiorzinho, ó. Eu pego cerâmica e trabalho ele aqui, ó, em volta do branco, tá? Movimento circular, pra gente não deixar marcado. E a mão tem que estar leve, não pese sua mão. Se você pesar sua mão, ele vai ficar com uma marcona, tá? Então não pesa a sua mãozinha, tá bom? Aqui também, embaixo de leve. Ó, feito essa parte aqui, agora eu vou fazer os risquinhos da madeira, tá? Então eu vou pegar um pincel pequenininho. Esse aqui é o C522 número 2, tá? Aquele era o número 6, ó a diferença, tá? Esse é o 2. Tem um menorzinho que ele ainda, que é o 0, ó. Aí eu vou trabalhar ou com o 0 ou com o 2. Esses menorzinhos aqui, tá? Com a tinta marrom, eu vou fazer aqueles risquinhos que simbolizam a madeira, tá? Ó. Quanto que eu faço, Pri? Ó, faça com cuidado pra você não exagerar, tá? Senão fica um negócio muito forçado, muito, né? Faz um pedacinho menor, um mais compridinho, aleatório, tá? Não tem que fazer igualzinho, senão fica estranho, tá? Ó. Apesar do canto ali não parecer, eu vou fazer só por manter um padrão aqui, ó. Posso fazer com line? Pode, tá? Se você não tiver esse pincel, faz com pincel de contorno. Só não esquece que pincel de contorno você dilui a tinta. Aqui eu não preciso, por conta desse pincel aqui, consegui trabalhar com ele, não preciso diluir, tá? Ó. Isso aqui vai fazer total diferença depois que a gente começar a colocar os acabamentos, vocês vão ver. Olha que legal.
Então, eu vou descer fazendo isso, tá? Fazendo como se fosse o... Aqui eu acho que eu já exagerei, tá? Mas como vai ter sombreado, beleza. Toma cuidado com a quantidade. Aqui eu tô achando que eu já exagerei um pouquinho. Não precisa tanto assim, tá? Ó, e aí eu vou continuar aqui fazendo mais alguns. Ó, então feito isso, agora a gente vai fazer a primeira sombra e dar os detalhes aqui, acabamento, tá? Eu vou pegar o rústico, tá? Essa cor mais escura aqui, tá bom? E eu vou começar a dividir, sabe esses risquinhos que eu separei com branco, ó? Eu vou vir com o pincel, agora tem que ser um pincel pequenininho, tá, gente? Ó, peguei o 0, ó, coloco bem na pontinha e começo a trabalhar um esfumado bem de leve. A pontinha do pincel. E eu vou, ó, esfumar e dar o acabamento, ó. Ó, de leve. E eu vou esfumar um pouquinho pra dentro, dando esse acabamento e dando uma esfumadinha pra dentro, ó. Aqui tá uma área pequena, mas já já vocês vão ver que diferença que dá. Vou dividir aqui. Quando a gente pega uma área maior, aí que vocês vão começar a ver a diferença que dá. Ó, aqui é o seguinte, aqui eu vou virar um pouquinho, pra minha mão não ficar na frente pra vocês, ó. Então minha mão vai ficar mais virada pra cá. Eu vou sombrear pro lado de cima. Vocês viram que eu marquei. E agora eu vou sombrear pra cima. Pra você fazer esse sombreado e sua mão não ficar na sua frente e você fazer errado, certo? Você adaptar, virar ao seu favor, tá? Então, muda a posição da sua placa, não tem essa de não precisar, não pode mudar. Muda e faz do jeito que você consegue olhar o que você tá fazendo, tá? Porque sua mão não pode cobrir a sua visão. Então, ó, eu sempre faço uma forma aqui que eu consiga ver o lado que eu tô esfumando, tá? Então, ó, tô sombreando agora pra cima. Vou sombrear aqui desse lado, puxando um pouco mais. E a minha mão tá super, super leve, tá? Tem que tomar cuidado. Bem nessa área aqui, mais ou menos no meio, eu faço uma sombra de leve, ó. Como se fosse uma divisão, mas bem suave. É um pouco, tá? A gente vai fazer um pouquinho disso aqui, porque isso aqui vai dar modelagem, tá? Vamos dizer assim, para o nosso moedor. Porque isso aqui é arredondado, mas ele começa assim e vai afunilando. E ele parece que tem essa borda que é mais larga. Depois, quando eu colocar a luz, vocês vão entender, tá? Então aqui, ó, eu dou uma puxadinha bem nessa área aqui, tá? Em algumas partes vai ter isso aqui, então tem que prestar atenção, tá? Ó, vou dividir de novo. Bem na pontinha do meu pincel. Dividir. Vou sombrear um pouquinho pra cima. Aqui já é mais estreito, então tem que tomar cuidado com o tamanho do esfumado. É um menor, tá? Não é muito largo igual o de cima. Então aqui, esse lado sim é um pouco mais escuro. O lado da esquerda, né? Aqui tem um pouquinho só. O acabamento sempre com a tinta escura na lateral. E aqui, ó, eu dou uma puxadinha um pouquinho pro lado. Agora eu vou pra cá, ó. Continuando. Aqui, eu tenho aquele risquinho. Então, ó, na ponta do pincel, eu vou fazer essa divisão. Com bastante cuidado. Aí eu mudo aqui pro lado de baixo, pra eu conseguir fazer. E aí eu tenho que tomar cuidado, porque quando eu abaixo o meu pincel e inclino ele pra cá, esse lado aqui pode esbarrar e aumentar. Por isso que eu falo que às vezes você tem que fazer pro lado contrário, pra você não aumentar. Porque senão acaba que você aumenta. Às vezes é uma coisa besta de pensar assim, parece coisa boba, mas dá diferença, ó. Então eu vou puxar um pouquinho pra cá, pro lado de cima, porque se eu fizer pra baixo, pode ser que eu aumente o meu risco ali. Então eu vou fazer com cuidado na pontinha pra não aumentar. Ó, fiz o acabamento. Agora eu vou sombrear o lado daqui, do canto. Esse lado de cá também. Ó, do lado de cá, eu não encosto em cima e não encosto embaixo, ó. E eu não encosto na ponta. Só dou um acabamento aqui como se fosse um contorno, ó. Tá? Eu não encostei, ficou uma bordinha bem suave, mas ficou, tá? Dá diferença, tá? Agora eu vou descer. Essa parte aqui de baixo, eu sombreio bem ela, porque aqui tá mais escuro. Tá bem afunilado essa parte aqui do moedor. Então aqui, ó, eu vou sombrear bem nessa parte de baixo. Do acabamento. Sempre o acabamento, no cantinho, você faz pra disfarçar o carbono. Tudo com rústico ainda, tá? Ó, não troquei de cor. Tudo com rústico. O preto a gente só vai usar pra intensificar um pouquinho, tá? Não sou muito fã de usar preto demais assim, não. A gente vai usar ele só um pouco.
Então, ó, dei acabamento, faço a sombra projetada na lateral. Divide aqui, ó, essa parte. É tudo bem por partezinha mesmo, tá? Ó, que nem aqui, né? Eu dividi. Aí eu vou sombrear aqui nessa parte de baixo, cai um pouco mais de tinta. E como que eu sei isso? Isso aqui é observação, tá, gente? Observação. Eu tô acompanhando a foto e vendo onde tem a sombra, tá? Porque assim, não precisa ficar idêntico, né, gente? Mas a sombra é um negócio que pra ficar bom, a gente tem que acompanhar mesmo a foto pra gente ter a referência, tá? Então não é onde a gente quer, é onde a luz tá batendo, né? Então tem o lugar certo. Nós temos a luz aqui e temos a sombra que vai dar o volume, tá? Então essa parte a gente precisa sim prestar muita atenção, tá? Então aqui eu tô acompanhando bem a foto. Então, ó, eu dividi, né? Marquei aqui a parte, já sombreei, deixei uma partezinha. Essa parte aqui ela é mais escura mesmo, então eu posso puxar um pouco mais. Ela não é tão clarinha, ela é mais escura mesmo. Aí daqui, faço o acabamento aqui pra baixo. E sombrei também, ó, esse lado. Vocês vão falar, nossa, mas um simples moedor de pimenta, que trabalhoso, mas fica bonito, gente, vocês vão ver. E vai valer a pena os detalhes, vocês vão ver que lindo que vai ficar. Ó, aí eu fiz aqui a sombra aqui e aqui, tá? Puxo aqui o risquinho. Sempre que eu tiver esse risquinho, a gente dá acabamento nele, tá? Ó, embaixo. E tenta deixar ele bem fininho, assim, mesmo que tenha iluminação, não deixa tão grosso, tá? Tenta trabalhar com um pincel que seja bem fino, pra você não deixar grosso. Tá vendo aqui, ó? Ficou um pouquinho mais grosso que o lado de lá. Vou dar uma funilada nele aqui. Ó, aí aqui é aquele meio arredondado que eu falei pra vocês. Então quando tem essas partes arredondadas, tem que prestar atenção na sombra, ó. Então faço o canto. Aí aqui, a sombra eu tenho que prestar atenção nela, porque ela vem um pouquinho aqui, uma embaixo assim, de cantinho, sem encostar. Ela não encosta totalmente embaixo, ela fica mais no meio pra dar aquele volume que é um negócio arredondado. Aí ela não encosta na parte de cima nem na parte de baixo. Ó, aqui também, ó. Aqui eu faço a sombra aqui, porque aqui sim tem uma sombra. Dou o acabamento no cantinho, né, que não pode faltar. Desse cantinho de cá. Ó, escureço. A minha tinta, ela já tá num estado que já tá ruim de usar, gente. A gente começa a perceber quando a gente coloca a tinta e ela fica grossa. Aí, quer dizer que a tinta que a gente colocou já não dá pra ficar usando mais não, tá? Aí eu lavo o pincel e pego novamente outra. Então, aí eu já peguei outra tinta, porque eu já percebi que ela tá muito grossa e começa a marcar. Parece que saem uns micro pelotinhos, assim, quando você tá espalhando, sabe? E aí já tá na hora de você pegar uma tinta nova pra pôr no pratinho, tá? Outra coisa, não fica usando a tampa, não, deixando a tinta aberta, porque ela vai engrossando, tá? Ó, sombrei o lado de cá. Aqui um pouquinho em cima e só um pouquinho aqui embaixo. Faz aquela divisão, ó, tá vendo? Aqui tem uma linha, uma bordinha. Então, ó, deixa eu ver se eu consigo fazer pro lado de baixo sem deixar grosso. É detalhezinho, mas fica lindo, gente, vale a pena. Mas quem quiser simplificar, pode simplificar, não precisa fazer tanto detalhe. Por exemplo, essa parte aqui, depois eu vou escurecer mais um pouco, né? Mas se você não quiser ficar tão, né, com tão detalhe assim, chegou numa parte que você achou que já tá legal, beleza. Mas assim, eu falo porque é interessante, tá, gente? Mas tem gente que gosta de fazer pouquinho e já tá bom. Tem pra todo gosto, tá? Depois esse sombreado, se você quiser parar, só faz uma iluminação, que a gente vai ter mais uma iluminação depois, tá? Mas fica aí pra cada um, né? A gente tem para vários níveis, né? Vários níveis de dificuldade aqui. Então, essa parte aqui, depois se quiser já parar e não colocar tanto detalhe, beleza, tá? Dá pra fazer também. Mas, eu falo, na hora que você vê o resultado dessas outras sombras que a gente vai colocar e de mais uma iluminação, vocês vão ver que diferença que faz. Ó, aqui eu faço mais uma divisão. Lembra de esfumar, pra não ficar esse risco, ó. Mesmo fazendo divisão, ó. Em seguida, eu já vou esfumando, porque senão a tinta fica marcada, não fica bacana, tá? Então, assim que eu já faço, ó. Ainda mais que tá um calor, isso aqui seca muito rápido e aí fica marcado. Ó, dá acabamento na bordinha.
Uma sombrinha de leve aqui. Aqui a gente divide mais esses dois últimos aqui, ó. Essa parte aqui, como ele tá muito embaixo, ele já é mais escuro, então eu já posso vir puxando a sombra, ó. Só deixa a parte que é mais clara ali, né? Ali é mais clarinho. Aqui também. Dá um acabamento. Ó, tá vendo? Bom, vou secar um pouquinho isso aqui pra ali não ficar muito molhado, porque a gente vai trabalhar agora mais uma sombra e mais uma iluminação. A próxima sombra que a gente vai fazer é a sombra que eu falei pra vocês, que a gente vai usar preto, tá? Então, eu vou pegar um pouquinho ainda com o mesmo pincel, tá? Não vou trocar ainda, tá? Então, eu venho aqui e trabalho com preto por cima do rústico, mas só pra marcar em alguns pontos. Mais aqui no canto, sabe? No cantinho. E aí eu arrasto um pouquinho pra cá, tá vendo? Ó, não vou cobrir ele totalmente, porque senão não tinha sentido colocar o rústico, né, gente? Então, é só pra fazer um pouquinho mais nos cantinhos, tá? Pra intensificar um pouco mais. Ó, aqui em cima um pouco. Isso aqui vai dar um pouquinho mais de profundidade pra alguns relevos aqui desse moedor, tá? Ó, embaixo. Então, é só um pouquinho, mas vocês vão ver aí que já dá pra perceber a diferença que faz, né, ó. A partir do momento que eu coloco, como já muda, né? Então, vou trabalhando um pouco, que nem essa parte aqui, ó, ela é bem escura. Essa parte de baixo aqui, ó. Ela é bem escura. E aí, eu vou fazendo aqui um pouquinho com o preto, ó. Olha como já fica bem, ó, em cima, embaixo. Olha a diferença, né? Que já dá de tá fazendo. Aqui que eu vou escurecer um pouquinho mais, porque essa parte aqui é mais escura do que a parte de baixo, tá? Aqui não é tanto, mas aqui sim, tá mais escondidinho. Pelo ângulo da onde tá a luz, ele tá mais escondido do que a parte de baixo. E aí, ó, olha como vai ficando bem mais bonito com essa segunda sombra aqui que a gente tá fazendo. Olha como muda, né? Ó. É uma aula que eu vou ficar um pouquinho mais em silêncio na hora que eu tô fazendo, pessoal, porque eu fico mais concentrada, por ser um realismo, tá? Olha aí. Que lindo, né, gente? Olha como já mudou. Aqui um pouquinho. E aqui. Ó, tá? Vamos agora fazer a... Enquanto seca, vamos agora fazer a parte do metal aqui em cima, tá? Bom, aqui a gente pode já continuar com o preto pra não perder a tinta, ó. Já vou sombrear com o preto aqui, ó, marcando os pontos. Agora é prestar atenção no desenho, o que a gente enxerga, tá? Ó, eu vejo preto aqui, um pontinho, uma divisão, um risquinho, outro risco aqui, depois ele desce aqui assim. Isso aqui, ó, é a gente prestar atenção e reproduzir, tá? Porque aqui, ah, não, que lado que é? Não, aqui é observação. Você vai olhar e reproduzir onde tá essa sombra no seu, pela foto, tá? Não tem segredo, é observar mesmo, tá? Porque tem coisa que tem técnica, que você tem que seguir certinho. Aqui não, você tem que seguir a foto, tá? Então, vai depender tudo do seu olhar, ó. Então, eu vou vir e vou fazer, reproduzindo cada detalhezinho que eu enxergo. Por isso que eu gosto de fazer por parte, porque eu destrincho a parte aqui, ó. Vou olhando cada pedacinho, isolo o restante que a gente tá, né, fazendo, e só vou observar essa parte, olhando só o preto. Esqueço o branco e faço o preto. Depois que eu termino o preto, eu isolo o preto e tento enxergar só o branco, tá? No começo parece difícil você isolar o olhar para esses detalhes, mas conforme você começa a treinar, você consegue ir esquecendo um negócio e fazer só o outro, tá? Porque vai depender muito da sua vista. Tem gente que, quando a gente começa, a gente quer observar o todo. Mas, no caso, a gente tem que separar por pedacinhos aqui e isolar só a cor que a gente vai trabalhar. E esquece as outras cores, tá? Então, aqui, no caso, aqui eu isolei as outras cores e tô fazendo só o preto, tá? Então, eu divido aqui. Olha que tem mais uma divisão ali. Nessa parte, ó. Faço com bastante cuidado porque é fininho. Isolei, dividi.
Aí eu vou pegar o branco. Agora eu vou enxergar só meu branco, ó. Eu vi que tem um branco aqui. Aí aqui eu tenho um branco também. Vi que tem um branco iluminando aqui nessa pontinha. Vi que tem branco aqui na lateral, fazendo uma marcação. Então, é assim que eu vou fazendo. Eu isolo aquela cor que eu vou fazer naquele momento. E tento enxergar só ela. Deixa eu só diluir minha tinta aqui, gente. Tanto calor que minha tinta tá horrível. A tinta tá muito grossa. E eu abri esse potinho ontem. Mas é por causa do calor que tá aqui no ateliê. Eu coloquei ela no pratinho e ela já tá querendo secar. Tão quente que tá, ó. Aí eu venho aqui. E vou trabalhando só aonde eu tô enxergando o branco agora. E aí, trabalhando nos locais certos, a coisa vai acontecendo, gente. E começa a dar o efeito. É muito engraçado porque, nossa, você olha assim e fala, caramba, parece metal mesmo. Mas olha como que é os detalhes, né? É os detalhes que a gente começa a colocar e começa a dar vida. Deixa eu pegar mais tinta aqui. Branco, agora eu vou pegar um pincel de contorno, tá? Trocando agora o pincel. Vou colocar a luz aqui porque é estreito esse pedacinho. Tá, ó. Perceba aí que fica parecendo um negócio de metal mesmo, ó. Se eu tirar o zoom aqui pra você ver, ó. Olha como fica. Como que pode, né, gente? É muito legal. Mas é os detalhes que eu falei. A importância de de prestar atenção aos detalhes. De você colocar cada detalhezinho. Ah, mas eu não vou fazer, né? Eu falo, quem não quiser fazer, não faça. Mas que vai dar diferença. Vai completamente, tá? E agora nós vamos fazer a iluminação novamente aqui na parte da madeira. Então vamos lá pro retoque da tinta branca. Eu voltei pro meu pincel número 2, mas talvez eu troque e vou tentar trabalhar com ele aqui, tá? Bom, eu vou trabalhar a luz aqui novamente agora, deixando ela mais assim, forte, tá? Mas como que eu faço pra ela não deixar marcada? Lembra que eu já fiz um fundo que eu deixei mais clarinho? Eu vou fazer agora um degradê. Eu coloco a minha tinta aqui, eu abro ela com movimento circular, pra ela se igualar mais ou menos com essa que tá atrás, fazendo esse degradê, porque eu já deixei um fundinho preparado, né? Então, ó, eu vou deixar ela clarinha na volta, na preparação que eu já fiz antes, deixando esse ponto mais claro, porque aqui é onde tá pegando a luz de ponta, assim, bem de principal, tá pegando, deixando forte. Por isso que até essa área aqui, ó, né, que coloquei a luz, são áreas mais fortes no metal, ó. Por isso que eu deixei até, vou reforçar um pouquinho, ó, deixei o branco mais marcado nessa parte do metal também, né. Ó, aí, aqui tudo eu vou fazer assim, deixando sempre um pouquinho mais forte a parte na mesma direção, tá? Na mesma direção, ó. Então, ó, eu coloco aqui e deixo aqui sempre um pouquinho mais claro, tá vendo? Ó, aqui eu não mexo porque aqui é a bordinha, tá? Mas aqui embaixo, ó, eu coloco a minha tinta, abro ela com cuidado, ó, com movimento circular, abro ela, mesclando ela com aquele fundo que eu já tinha feito. E aqui, ó, essa borda aqui, eu vou deixar ela mais clara um pouquinho aqui, ó, bem nessa parte eu não tinha feito antes, porque eu ia fazer agora, ó. Ela tá mais clara aqui nessa pontinha, por conta do relevo que ela tem na borda, tá? Embaixo, que eu falei que é mais claro. Perceba que a iluminação faz total diferença, né? Olha como já mudou a cara daquela primeira luz que a gente fez agora com essa. Embaixo não tem. Olha a diferença que dá, né? Então é outra coisa. Ó, com cuidado. A minha mão tá bem leve, gente. Treina aí pra sua mão começar a ficar leve. É só você pensar que você vai quebrar esse pincel se você segurar forte, né? Apesar que quebra, né? Se você segurar com muita força, realmente quebra. Principalmente se você estiver nervosa aí, né? Não fica nervosa. A pintura é pra relaxar. Ó, então aqui, uma mãozinha leve. Aí eu vou deixar um pouquinho mais forte dessa parte aqui, ó. Que é onde tá pegando mais luz. E aí eu abro ela aos poucos. Ó, suave, pra fazer o degradê e não ficar marcado, ó. Tá vendo? Aí ele fica bem suave. Aqui nessa parte de baixo, vou deixar mais luz, né? Porque não... Como eu falei, eu ia retocar, então não deixei muito aquela hora.
Um pouquinho aqui também. Olha a diferença. Agora, tem uma luz que pega na borda, tá? Essa luz é uma luz que bate de lado aqui, de reflexo na lateral. Ela pega no canto da onde está escuro. Eu vou pegar um pincel menor para fazer. Eu vou dar um zoom e vou tentar movimentar aqui a pintura assim, ó, para você poder entender, tá? Essa luz é uma luz de borda aqui, ó, tá? Então eu faço bem de leve na pontinha do meu pincel, sem tampar o contorno, tá? Depois eu tiro com a unha aqui. Ó, tá? Olha que legal que fica. E essa luz, quando você estuda luz, sombra, a gente estuda como que é essa luz na hora de pegar um objeto, tá? Mas aqui eu não vou explicar, mas existe, tá, gente? Se eu pegar meu prato aqui agora e olhar, eu consigo, se eu pegar ele de um ângulo que eu tô aqui, eu consigo ver uma luz na borda dele bem fina, tá? Então, faz diferença, tá? Quando a gente coloca na pintura também. Então aqui com bastante cuidado, porque minha tinta já tá querendo secar também. Coloco ele aqui de leve. Nos cantinhos. Olha a diferença que dá, gente. Se eu tirar o zoom aqui, ó. Olha aí como que dá diferença. Tá vendo? Só que é bem de leve. Eu tenho que tomar muito cuidado na hora que eu faço. Uma pra eu não encostar no canto, né? E pra eu trabalhar com suavidade. Mas olha que coisa linda, gente. Agora sim, o nosso moedor de pimenta tá pronto. E aí a gente vai fazer as pimentinhas. Para fazer a pimenta, a gente vai preencher essas bolinhas, algumas com jatobá, outras com marrom e outras com rústico, tá? Então, aleatório, você vai fazer algumas aí, se quiser depois fazer como eu vou fazer algumas aqui mais clarinhas e outras mais escuras. Aqui, por enquanto, não tem muito certinho não, só vou preencher, tá? Lembra que eu falei que eu gosto de ter uma base, depois eu trabalho por cima, tá? Então, tranquilo aqui. Importante você deixar tudo bem preenchido. Então, aqui, ó, eu vou preencher. E os vãozinhos que ficar, eu coloco um rústico ali só pra tampar, tá? Pra não ficar com os vãozinhos. Certo? Feito o preenchimento, você vai pegar branco. E você vai dar batidinhas aqui, ó. Um pouquinho de batidinhas pra dar uma textura aqui nessa pimenta. Não é pra pôr muito branco, não, tá? Só um pouquinho. Ó. Senão você acaba deixando muito, tá vendo? Não é pra deixar igual essa aqui de cima, eu vou tirar. Então eu tiro o excesso, ó. E aí eu deixo assim, tá? Não é pra deixar com muito branco, não. Isso aqui é só pra eu deixar ela com uma textura pra eu trabalhar o preto. Que é o preto aqui que vai dar forma mesmo, tá? Agora eu vou pegar, acho que esse é o menor pincel mesmo que eu tenho, né? Vou diluir a tinta preta. Eu sempre diluo preto com Fashion Colors, tá, gente? É aquela tinta aquarela silk de tecido da Acrylex, só que ela é bem diluída, tá? De vez de diluir com água, eu prefiro diluir com a Fashion Colors, tá? Porque ela deixa minha tinta mais pigmentada, tá bom? Então, ó, na ponta do meu pincel, agora eu vou deixar certinho as bolinhas. Agora é hora de eu deixar certinho o arredondado. E com a tinta, eu vou fazer uns relevos aqui, ó, na minha pimenta. Sabe que a pimenta ela é toda enrugadinha, né? Então, com o preto, eu faço essa textura da pimenta. Eu vou ver se eu faço com pincel de contorno, que eu acho que vai ser melhor. Porque eu acho que o pincel tá muito grande, aquele pincel ali. Então, eu vou trabalhar com um pincel de contorno. Achei ele aqui. Esse aqui, ó, C600, número 00. Então, ó, eu dou um acabamento para arredondar a minha pimentinha. E aí eu faço um relevo nela. Esse enrugadinho que ela tem, tá? Aqui eu só dou a forma, né? Arredondada. E com o preto,
eu faço aquele enrugadinho que a pimenta tem. E vou fazer em todas, tá? Vou dando acabamento nos cantinhos, né? Tá vendo? E aí eu vou reproduzindo em todas. Então, olha só como que fica. Se você quiser clarear mais, você pode pegar o jatobá e clarear do lado, como a luz está vindo mais pra direita, você coloca um pouco mais claro na direita. As pimentas que geralmente eu pego são mais nesse tom mesmo, mais escurinho. Então, pra mim, tá legal. Ficou bem do tom mesmo, que é a pimenta do reino, né? Então, eu acho que tá bacana desse jeito aqui. Por enquanto, não vai ter sombra projetada. Vou deixar ela por último, tá? E o próximo passo agora pra fazer é o picles, tá? Então, o picles, ele vai ficar pra outra aula, tá? Vou dividir por partes, pra vocês poderem fazer aos poucos, me acompanhando. Então, se você gostou, comenta aí o que você achou. Se achou muito difícil, se você vai fazer, vai tentar fazer, né? Porque a gente não pode ficar bloqueada. Ah, é difícil, não vou fazer. Tenta fazer, como eu disse. Se você quiser simplificar, simplifica, mas faz, tá? Não deixa de fazer, porque é importante a gente se desafiar e sair da zona de conforto, tá? Então, tenta fazer. O projeto vai estar lá no nosso grupo VIP. O grupo VIP vai estar no comentário fixado. Acompanha meu Instagram. Lá no Instagram tem um canal que vai estar lá o risco também. O meu Instagram é esse que vai aparecer aqui. Então, segue lá. E lá na bio do perfil tem um canal chamado Prica Dicas e Conteúdo. Clica no nome que você entra no nosso canal de transmissão, que é dentro do Instagram. E os riscos também estão por lá, tá? Então, se você gostou da aula, não esquece de deixar seu like, compartilha com seus amigos. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo os conteúdos para vocês. E eu te vejo na próxima parte, onde a gente vai fazer o Picles.